E aí, amizade, como é que vocês estão? Tudo bem, camaradas? Resolvi fazer esse quadro chamado Língua no Hegel. Calma que eu vou explicar depois quem é Hegel. Se a gente está compartilhando o Hegel, vamos lá, calma. Mas antes, não esquece de se inscrever, curtir e comenta. Seja para falar esse comentário aqui, a vaquinha já tem até argola no focinho, é só encaminhar para o curral. Qualquer comentário eu tô aceitando, tá? E se puder inovar nos animais, eu sou a favor dos animais, tem tudo isso. Antes de mais nada, né, por que é língua no Hegel? Porque eu quis, né, eu tô que nem um monarque, eu sou dona do meu próprio negócio, meu canal no YouTube, inclusive tem notícia do monarque pra gente falar, mas calma. Língua no Hegel surgiu quando eu... Senta que lá vem a história. Estudando ali, descobri o George Friedrich Hegel. Ele aparentemente deu origem ao direito, às artes, porque ele tinha uma dialética babadeira. Tanto que a dialética dele ajudou a fundamentalizar os pensamentos ali do nosso camarada Karl Marx. E do porquê Hegel, estamos compartilhando Hegel? Se você clicar em compartilhar, Hegel e eu ficaremos muito felizes. Então, para quem mora em São Paulo, a gente foi acometido com um monte de notícia sobre uma explosão que teve da Sabesp na zona oeste de São Paulo. A pauta do governador, que eu já expliquei no vídeo dos 3 poderes, é privatização. Desde que a empresa Sabesp foi privatizada, o aumento de denúncias, de reclamações a respeito dessa empresa só aumentaram. E também o que aumentou, o lucro da empresa. Entretanto, muitos países que privatizaram fornecimento de água e energia estão voltando a estatizar, estão no processo de restatização dessas empresas de fornecimento de água e energia. Por quê? Porque entenderam que visar lucro em cima de coisas básicas, tipo água e energia, não é o ideal para uma população, para um país. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma. O lucro da empresa Sabesp só aumentou, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, a Sabesp já faturou líquido R$ 1 bilhão. De que privatiza que melhora, o resultado dessa privatização foi o aumento de acidentes, denúncias, reclamações, mas, entretanto, aumento do lucro. Só que, na zona oeste de São Paulo, uma obra da Sabesp estava sendo realizada e houve uma explosão de gás, porque perfuraram uma tubulação de gás. Essa explosão deixou 80 famílias sem casa e um homem morto. Então, uma obra da Sabesp explodiu um cano de gás e deixou um homem morto. Isso em 2026. Em 2025, houve também uma obra da Sabesp, tá? E uma senhora de 79 anos morreu dentro de casa após uma tubulação de gás cair em cima da casa dela. Quando eu falei isso no TikTok, comentaram que eu estava falando muita merda, porque como caiu em cima da casa dela era uma tubulação espacial, comentaram isso. Acontece, meus amores, que a tubulação, o tubo de gás escorregou no barranco e essa senhora tinha casa embaixo. E aí a tubulação de gás caiu em cima da casa dela, deixando uma senhora de 79 anos morta. A culpa é onde ela mora? Claro que não. A culpa é das pessoas que são, em tese, profissionais e não visualizaram os riscos que aquela obra teria mediante a população. Porque quando a gente tem uma empresa que mexe com essas coisas, é preciso se pensar em todos os riscos. É redução de danos. Entendeu? É uma obra da Sabesp, não pode deixar ninguém morrer. Por que essas explosões estão a acontecer? Após privatizada, muitas empresas fazem aquela espécie de demissão voluntariada, que nada mais é do que o passaralho. Normalmente a gente consegue ver ali, todo começo de ano, o passaralho das empresas. Aconteceu a mesma coisa com a Enel após a privatização e com a Sabesp. O que implica este passaralho no português claro e sincero?
Quando o colaborador está mais tempo na empresa, ele ganha mais dinheiro. Por quê? Porque ele tem know-how. Pra mim é o supra-sumo, cara, que loucura. Canetinha. Ele tem conhecimento. Esse conhecimento / experiência implica sim em maior salário, porque ele, quando dá uma merda gigante, é ele que vocês chamam. Acontece o passaralho, o que acontece? Os colaboradores que estão há mais tempo e, logicamente, recebem um salário maior, eles são demitidos voluntariamente. E as empresas privatizadas dão preferência a serviços terceirizados. Por quê? Porque elas visam lucro. Quando você contrata trabalhadores terceirizados, você tira, supostamente, a responsabilidade. Só que houve uma explosão que deixou famílias sem casa. A Defesa Civil as impede de entrar para conseguir pegar seus pertences. E o governador Tarcísio de Freitas, a princípio, sugeriu R$2.000. E aí, porque como ele é muito bonzinho, ele aumentou para 5.000. Pensa, chegou do trabalho, sua casa explodiu, você tem R$5.000 para recomeçar aí esse mês. Tá bom para você? Outra pauta que voltou à tona, os negacionistas da saúde, foi a marca IP. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde tem sanitaristas trabalhando, emitiu um alerta a respeito da marca IP sobre contaminação de bactéria que é de extrema resistência a antibióticos. E agora a gente pode visualizar pessoas bebendo detergente. Para além disso, vice-prefeito, que esse aqui eu acho que vale a pena a gente colocar um parêntese, mais esquecido que resto de pizza no fundo da geladeira, é o vice-prefeito de São Paulo. Porque ninguém sabe o nome nem do prefeito, quiçá do vice-prefeito. E eu acho que é por não saber que a gente banalizou o fato do vice-prefeito de São Paulo ser um coronel militar. E esse coronel militar, ele foi às redes, ele, figura pública, vice-prefeito de São Paulo, foi às redes incentivar o uso de um detergente que a Vigilância Sanitária emitiu um alerta para suspender o uso. E quando a gente teve uma ação dessa parecida? Na época da pandemia, quando o ministro da Saúde, que era médico, pediu para sair porque entendeu que dialogar sobre ciência não era possível naquele desgoverno, quem entrou no lugar foi um coronel também, foi um tenente ou qualquer coisa ali militar. O que aconteceu? 700.000 mortes por conta de Covid no Brasil na época da pandemia. E aí eu me pergunto, a gente já teve, não só na época da pandemia, como em 64, militares no poder, e o que aconteceu com o Brasil? Agora, depois da pandemia, que tem um vice-prefeito incentivando pessoas a usarem uma marca que a Vigilância Sanitária emitiu um alerta para suspender. Cala a boca, vai tomar no cu! Vocês vão continuar pegando o santinho na rua e decidindo em quem votar no dia da eleição, ou vocês vão conhecer a respeito dos políticos que vocês estão a eleger? Eu acho que vale a pena questionar. Caso Monark. Curioso, né? O curioso caso do youtuber que pregava em alto e bom tom o discurso neoliberal que ele ouviu enquanto criança e pregava em seu canal, que tinha um monte de inscritos. Este pregava a palavra do neoliberalismo e dizia tudo o que lhe vinha na cabeça, porque ele era dono do próprio negócio. Só que, após falar tanta merda... Primeiro que eu não falei besteira nenhuma, certo? Tá se referindo ainda ao que aconteceu na época do Flow, hein? Eu falei foi uma opinião que é o consenso da Constituição americana. Você poderia dar 1000 exemplos, deu o mais extremo. Podia ter o partido dos pedófilos, entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando shows, cara. Uma das merdas dele deu BO. E o BO foi ele ser impedido, mediante a justiça, de falar merda na internet. Ou seja, ele não poderia ter canal no YouTube, conteúdo em rede social. Ele foi permitido novamente a postar coisas na internet. A lei ali foi favorável a ele. O que aconteceu?
a plataforma aonde ele tinha canal, aonde ele dizia ser dono do próprio negócio, ele era dono da empresa dele, porque ele jurava que o canal no YouTube dele era a empresa dele, o canal afirma, deu strike no querido, porque ele infringiu as regras da empresa. Ué, mas ele não era o chefe da empresa? Não, ele era colaborador, assim como eu, olha só. E aí, o que acontece? A lei permite, mas a empresa não. E aí? O que ele, enquanto próprio chefe, pode fazer? Ficar pianinho e entender que ele não era o próprio chefe e que sim, agora ele tem uma plataforma nova que ele criou, um site, mas assim, não estava tudo perdido, no atacadão tá contratando. Ele estava fazendo um show que parecia que ele estava sendo impedido de trabalhar. Parecia que cancelaram não só o CPF, como o PIS, PASEP, né? Mas não, a carteira de trabalho dele ainda está livre, ele pode trabalhar normalmente, assim como eu, assim como você. Então, não está tudo perdido para Bruno Ayub, Monark. Ele ainda consegue trabalhar, ele só não pode trabalhar em uma empresa, que apesar dele se achar dono, ele só era colaborador.